Olá, queridos, bom dia, graça e paz, que a bênção do Eterno esteja presente sobre a sua vida. Aqui é o pastor Leonardo, do Instituto Bíblico Formando Obreiros, instituto este que tem por propósito e intenção em auxiliar pessoas na capacitação bíblica e teológica. Nesta manhã de terça-feira, eu quero compartilhar com você uma reflexão muito importante, um assunto que tem sido muito negligenciado e para alguns é até normal. Eu quero falar nesta manhã de terça-feira, nessa pequena reflexão sobre o perigo da murmuração. É claro que murmurar não é só resmungar, murmurar não é só você reclamar, murmurar não é só um descontentamento. Murmurar indica uma falta de fé e uma falta de gratidão. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E precisamos atentar para essa palavra murmuração. Números capítulo de número 14, versículo 2 vai dizer o seguinte: E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e disseram toda a congregação: Quisera Deus que tivéssemos morrido no deserto, no Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido no deserto. E por que o Senhor nos trouxe a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Seria melhor voltarmos para o Egito. Nós vemos aqui 3 alvos da murmuração do povo de Israel. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão e murmuraram também contra Deus. O versículo 3, eles fizeram uma pergunta e depois afirmaram: por que Deus nos trouxe a esta terra? Para que a gente fosse morto à espada, nossas esposas e crianças fossem levadas como presa? Não era melhor voltarmos para o Egito? É válido a gente analisar que quando Israel sai do Egito, Deus faz uma grande promessa: vocês vão entrar na terra prometida, a terra que jurei aos seus pais que daria para vocês. Israel passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto e estava próximo para alcançar a terra de Canaã. E quando a gente observa, Israel, eles chegam até Moisés e diz: Moisés, não seria melhor você enviar alguns homens para espiar a terra, para ver como é que a terra é, para que assim a gente consiga ver qual o caminho que a gente deve seguir? Moisés orou a Deus e Deus respondeu para Moisés. E no livro de Números, capítulo 13, Deus disse para Moisés: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens à terra de Canaã, para que espiem, sendo cada qual maioral entre eles. Então Moisés escolhe 12 príncipes para enviar à terra de Canaã para que espionassem a terra. Eles ficam 40 dias, eles trazem relatório positivo e negativo da terra. Eles disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, porém nós não podemos entrar, porque lá tem gigante, a terra devora seus próprios moradores. E o capítulo 14 vai dizer que depois desse relatório, todo Israel começa a chorar. Eles começam a indagar, começam a murmurar contra Moisés, contra Arão, e eles também murmuram contra Deus. Para quem não sabe, a murmuração
é uma ofensa a Deus. Porque a murmuração não é simplesmente uma queixa, não é simplesmente um questionamento, não é simplesmente uma indagação, não é simplesmente você falar o que você está sentindo. A murmuração é falta de fé, falta de gratidão. Nós lemos em Hebreus, no capítulo de número 10, no verso, acho que é 38, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Israel, quando murmura contra Deus, murmura contra Moisés, murmura contra Arão, eles estavam mostrando uma falta de fé e uma falta de gratidão a Deus pelo que Deus tem feito. O próprio Deus disse: a terra é de vocês, a terra eu vos dou por possessão. Deus havia jurado a Abraão isso, que daria a terra aos seus descendentes. Só que Israel murmura, Israel reclama, Israel eles queixam contra Moisés, contra Arão, por falta de muita coisa. Eles reclamam por falta de comida, por falta de água. Nada estava bom para eles. Nunca estavam satisfeitos com o que Deus havia feito. Irmão, preste atenção no cuidado de Deus com o povo de Israel. No deserto não tem padaria, não tem restaurante, não tem mercearia, não tem açougue, não tem loja de roupa. No deserto, Israel dependia exclusivamente da mão de Deus para eles. Deus mostra seu zelo, seu cuidado ao povo no meio do deserto. Israel murmura contra Deus e essa murmuração ofende a Deus, porque na murmuração você está expressando como se Deus não tivesse condições de dar a você o que Ele prometeu. A murmuração coloca em risco a fidelidade de Deus. A murmuração é como se você estivesse duvidando do que Deus é capaz de fazer. Deus havia dito: a terra vos entrego nas suas mãos. Israel diz: não podemos entrar porque lá tem gigante. Nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhoto diante deles. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa evitar a murmuração, mantendo o coração grato, lembrando das bênçãos de Deus, entendeu? Se você manter o seu coração e a sua mente alinhados com a vontade de Deus, você vai estar sempre satisfeito com o que Deus fizer em seu favor. Olha o versículo de número 31 de Números capítulo 14. O perigo da murmuração. Só porque o povo duvidou. Números capítulo 14, a partir do versículo 27. Olha o perigo da murmuração. Murmurar não é brincadeira. Murmurar não é um conto de fadas. Murmurar traz graves consequências para a nossa vida espiritual. E quando o nosso espiritual é afetado, automaticamente há uma consequência do nosso material e físico ser atingido. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. Versículo 27 do capítulo 14 do livro de Números. Olha as consequências da murmuração. Até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com as quais murmuraram contra mim. Diga a eles: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos,
assim farei a vós. Irmãos, isso aqui é muito sério. Quando você murmura, espiritualmente você vai atrair más consequências. Olha as consequências de murmurar. Os vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que de vós forem contados segundo a vossa conta, com a idade igual ou superior a de 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra na qual jurei que faria vocês habitarem, exceto Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Então, de todo aquele pessoal que murmurou, somente aqueles que mantiveram a fé, eles iriam entrar. Os murmuradores, Deus estava transformando o deserto em cemitério para sepultá-los. Verso 31. Mas os vossos pequenos, das quais dissestes que seriam presa, a eles trarei na terra. Eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. A murmuração nos faz desprezar o que Deus tem para a gente. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Verso 33, encerramos por aqui. Os vossos filhos peregrinarão nesse deserto 40 anos e levarão as vossas corrupções, até que vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Ou seja, enquanto aquela geração que murmurou não morreu, o povo não entrou na terra de Canaã. Evite murmurações. Pastor Leonardo, como que eu devo evitar a murmuração? Você pode evitar a murmuração quando você enche o coração de gratidão. No Salmo 103, versículo 2, o salmista vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. Verso 2, bendiz a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. No Salmo 116, eu acho que é o versículo 12, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem me feito? Todos nós somos beneficiados por Deus. Todos nós somos beneficiados pela misericórdia, pela bondade, pela clemência e pela complacência do Eterno. Quando o salmista diz benefício, ele não está falando de coisas materiais, porque coisas materiais são consequências, não são prioridade. Ao levantar pela manhã, ao respirar, ao acordar, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são um motivo de nós não sermos consumidos e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O salmista expressa: deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor tem me sustentado. Que você possa refletir nesta palavra, nesta meditação, o perigo da murmuração. Quando você murmura, você está ofendendo o coração de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas não estão dando mais importância para os ensinamentos. É claro que Deus, ele pode criar uma situação para atrair as pessoas, para motivarem as pessoas a buscar conhecimento da sua palavra. Porque Deus, ele se revela pela sua palavra. Que nesta manhã de terça-feira, você possa receber de Deus algo extraordinário.
Seja grato, seja recíproco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.